Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Começar por agradecer a presença da Comissão Portuguesa de Mediação, na presença de Elizabeth Pinto da Costa e Maria João Castelo Branco. Muito obrigada. Só dar uma pequena explicação como é que nós procedemos aqui nesta audição. Eu vou-vos dar 10 minutos para fazerem a intervenção inicial, depois darei a palavra a cada grupo parlamentar individualmente durante 5 minutos e depois, no final, vocês terão mais 10 minutos para poder responder a alguma questão que os senhores deputados tenham colocado ou para terminar a vossa intervenção inicial. Assim sendo, passo já a palavra para os 10 minutos de intervenção inicial. Muito obrigada. Ora, muito bom dia, muito obrigada por nos receberem. Só para contextualizar quem é esta entidade, a Comissão Portuguesa de Mediação, é um grupo informal, mas organizado de quer associações, institutos universitários e pessoas singulares no âmbito da mediação de conflitos, portanto, alguns mediadores de conflitos, outros pessoas que estão na área da investigação no âmbito da mediação, que resolveram juntar-se para, efetivamente, tentar trabalhar na profissionalização da mediação de conflitos, por um lado, e em propostas legislativas que deram entrada na Assembleia da República no final do ano passado, no sentido de conseguirmos, de alguma forma, melhorar, por um lado, as condições da prática da mediação, por outro, dignificar também aquilo que queremos que seja uma profissão. Na realidade, não somos vistos como tal, a minha colega Elizabeth vai falar um pouquinho sobre isso, temos grandes problemas no terreno, quando estamos na prática da mediação, porque, efetivamente, por um lado, ainda é muito desconhecida do cidadão, não há um investimento, não tem havido um investimento por parte do Estado no sentido de promover e divulgar a mediação dentro dos meios de resolução alternativa de litígios. Por outro, as condições da própria prática e a forma como está organizada a mediação pública e a mediação privada levantam imensas questões. Nomeadamente, nós temos uma entidade do Ministério da Justiça que faz a gestão e o acompanhamento dos sistemas públicos de mediação, o familiar, o laboral, o penal e a mediação dos julgados de paz. No que respeita à mediação privada, ainda nesses campos de mediação, não há qualquer entidade que faça essa gestão e esse acompanhamento. E isto preocupa-nos imenso, porque a grande maioria dos mediadores que está no terreno são mediadores privados e não públicos. Para serem mediadores públicos, só para esses campos, para esses 4 grandes campos de mediação, mas a mediação tem uma intervenção numa série de outros campos que não estão sobre a alçada, nem têm que estar sobre a alçada do Ministério da Justiça. A mediação escolar, educativa, a intercultural, a comunitária, na administração, na saúde, no desporto, portanto, praticamente onde há conflito, pode haver mediação. E isto também, portanto, surge, esta desigualdade de tratamento que nós vimos acontecer na mediação pública e na mediação privada, também surge na própria formação dos mediadores. Que, se por um lado o Ministério da Justiça, nos campos que estão sobre a sua alçada, exige, antes de mais, que os mediadores tenham uma licenciatura de base, seja ela em que área for. E depois que tenham uma formação específica, que seja reconhecida pelo Ministério da Justiça, isto anteriormente a 2013, ou que, após 2013, seja realizada por uma entidade certificada pelo Ministério da Justiça. Para a mediação privada, não há esta exigência, não há quem faça este acompanhamento e esta supervisão e, portanto, tudo pode acontecer e nós sabemos que acontece. Temos mediadores que não têm formação a praticar mediação, temos mediadores que têm, por exemplo, formação numa determinada área a praticar mediação noutras áreas e isto traz uma imagem e um prejuízo para o Instituto da Mediação que parece-me que é perfeitamente notório. E vou dar a palavra à colega Elizabeth para falar um pouquinho também. Muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigada por nos receberem e dar-nos a oportunidade de trocar aqui as nossas ideias convosco sobre a mediação.
Como perceberam, nós estamos aqui duas instituições diferentes que compreendemos este conjunto mais alargado de instituições, a Federação Nacional de Mediadores, de Mediação, e neste caso o Instituto de Mediação da Universidade de Lusófona. Temos aqui uma entidade que representa os mediadores e uma entidade que é formadora. E dentro das outras instituições que têm conhecimento, há esta preocupação de saber como é que podemos evoluir para um reconhecimento profissional. E eu começaria por um caso muito prosaico, mas acho que dá para perceberem. Eu sou mediadora desde 2001. Trabalho nos julgados de paz, trabalho na mediação escolar, trabalho na mediação familiar e eu passo um recibo verde como formadora. Portanto, esta é a minha realidade. Portanto, e desde décadas que faço prestação de serviços numa entidade pública, também trabalho no setor privado, ainda que seja numa instituição pública. Nós temos mediadores nas escolas. Felizmente, a mediação é uma metodologia que tem vindo a disseminar-se na sociedade pela utilidade que ela demonstra ter para a pacificação dos contextos sociais em que nós temos, para a inclusão e também para a justiça social. Estes profissionais vão sendo contratados, quer por escolas, quer por os centros de apoio à família. Estou a falar neste campo, que são, que nós chamamos de mediação privada, mas que estão a prestar serviços para instituições públicas. E há concursos públicos dessa natureza. Nós que formamos e que temos mediadores que estão no terreno e que sabemos que eticamente e em termos de científicos e pedagógicos estão bem informados, depois enfrentam este contexto de uma ausência de identidade profissional. Portanto, não há no catálogo das profissões um código que nos seja associado, não há possibilidade de nós dizermos que estamos a exercer aquela profissão que também tem a sua utilidade pública naquele contexto, e que ajuda as instituições também, de certa forma, a fazerem todo um processo que seja estruturado do ponto de vista da formação e também depois do acompanhamento destes profissionais. Portanto, como foi aqui mencionado, nós temos, a nível nacional, uma lei de mediação. Essa lei de mediação, que resulta de uma transposição da diretiva, é muito formatada por aquilo que é a própria diretiva ao nível dos meios alternativos de resolução de litígios, mas também a própria União Europeia tem vindo a alargar este conhecimento, porque a mediação tem vindo a proliferar ao nível do contexto social e não apenas no contexto judicial, mesmo sendo uma modalidade extrajudicial. E, portanto, não podemos esperar que a mediação escolar, que a mediação comunitária, a mediação intercultural, a mediação intercultural também está com financiamento público e europeu, que está também a dar os seus resultados a nível europeu, possam ser vistas por esta lei que nós temos em vigor, porque não serve. Os princípios gerais, de facto, servem, que é o primeiro capítulo. Tudo o resto depois acaba por não servir para estes contextos de mediação. Este é um movimento que está a acontecer não só em Portugal, mas na Europa. Nós temos a oportunidade de estar a participar em vários projetos europeus, um deles, nomeadamente, para a construção de um grau europeu em mediação, que a própria Comissão Europeia e a União Europeia têm a promover, mas é apenas um apoio para pensarmos nesse grau europeu, porque eles também entendem, se me permitem, quando digo eles, digo as instituições europeias, entendem que a mediação efetivamente está a proliferar, que está a ser apoiada por fundos comunitários, com vários projetos, e depois eles também têm uma diretiva que é limitativa em relação a este contexto. Nós, neste momento, estamos neste movimento, que é mais amplo, mas o nosso foco, e o que trazemos hoje aqui à vossa presença, é precisamente a identidade profissional do mediador. A investigação está feita, permitam-me, já são mais de 2 décadas a trabalhar nestas matérias, não só em termos de prática, mas em termos também de teoria, o que é o perfil do mediador, quais as competências do mediador. Curioso é que no catálogo da formação existe para o mediador intercultural já um passo dado em frente, portanto, esse até já está regulamentado, mas nós pretendíamos que todos estes mediadores que aparecem, uns têm formação, outros não têm, porque efetivamente a formação tem esta particularidade. A única formação que está certificada para efeitos profissionais é aquela que é dada pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, por mais boa vontade que tenha, não se pode imiscuir nas questões das outras mediações, não é? E por mais que nós reconheçamos que o Ministério da Justiça tem feito um trabalho também acompanhando a evolução da mediação, tem a sua esfera. E, portanto, nós precisávamos, de facto, de encontrar aqui uma resposta para os nossos desafios do ponto de vista da identidade profissional. Nós já vamos, só para dar um exemplo, com 15 anos de formação em mediação escolar, temos muitos mediadores escolares
escolares integrados nas escolas e, efetivamente, mais uma vez, eles não têm este enquadramento, apesar de eles serem reconhecidos como tal, depois quando se pede que haja esta identidade profissional, tal não acontece. Não sei se já ocupamos o nosso tempo, se queres completar mais alguma coisa. Só aqui acrescentar, portanto, que relativamente às propostas que trouxemos, as linhas essenciais têm a ver, portanto, com critérios idênticos para a formação dos mediadores e para uma divulgação que se faça, que se consiga fazer a grande escala e, portanto, uma das nossas propostas é tornar a sessão informativa, a designada sessão de pré-mediação obrigatória. Que, no nosso entender, portanto, não viola o princípio da voluntariedade, que é algo que a grande maioria o cidadão pensa que sim, não é? Mas sendo uma sessão informativa e só no fim dessa sessão é que as pessoas aderem ou não ao processo de mediação, o tornar obrigatória fará, por um lado, que o cidadão conheça e conheça da própria boca dos mediadores. Porque, efetivamente, aquilo que nós também vimos acontecer é que nas várias instituições, quer juízes, quer conservadores, quer funcionários de instituições, passam uma informação não verdadeira, errada, por desconhecimento daquilo que é a mediação. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas. Passo então a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Ana Isabel Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a professora doutora Elizabeth Pinto da Costa e a professora doutora Maria João Castelo Branco, que representam a Comissão Portuguesa de Mediação. Tomei muita atenção ao que aqui apresentaram e é notória a importância que a mediação pode ter nos nossos dias. Sobretudo com tantos conflitos que as vidas de cada cidadão podem comportar, como nos apresentam e também nos documentos de suporte que nos fizeram aqui chegar. É importante esta medida pedagógica de se tentar resolver os conflitos antes de recorrer a instâncias mais duras, como os tribunais. E assim, antes dos cidadãos estarem a aceder aos tribunais, têm a hipótese de resolver os seus conflitos através da mediação e evitando muitas situações mais pesadas. Ouvi aqui com bastante atenção a vossa apresentação e tem aqui um bom documento de trabalho, bem suportado. E gostava de vos colocar aqui duas questões. Uma referem-nos aqui que no campo da atuação dos mediadores, e deram vários exemplos aqui onde podem atuar, mas aqui nas escolas e na saúde, nestas áreas existem também os psicólogos, os sociólogos e os assistentes sociais que também desenvolvem aqui algum trabalho de mediação. Gostava de perguntar a vossa opinião se pensam que pode haver aqui algo, a forma de atuação entre todos. Como é que estes atores todos vão aqui trabalhar em conjunto e se poderá haver aqui algum conflito de interesses? Também referiram agora aqui na vossa apresentação que fazem parte de um movimento europeu, não é? Para conseguir aqui algumas das vossas reivindicações. Como é que é a realidade da profissão nos restantes países europeus? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar a delegação da Comissão de Mediação que aqui hoje nos traz este tema e agradecer não apenas pelo testemunho que aqui nos deixaram, mas também, de facto, pela documentação que nos enviaram, porque ela é muito clara e já adianta muito do trabalho que possa vir a ser aquele trabalho legislativo, no sentido de perceber o que é que cumpre as vossas preocupações e dá resposta às vossas preocupações. Daquilo que aqui também disseram, eu sei que já foram ouvidas na primeira comissão e há, de facto, partes, nomeadamente a questão da pré-mediação, que, eventualmente, do ponto de vista legislativo e daquilo que é, de facto, a substância, teriam sempre que ser feitas em conjunto, pelo menos com a primeira comissão, porque elas têm uma componente jurídica diferente daquela que é o escopo desta comissão. Mas aquilo que realmente aqui vos traz e que designaram que tem que ver com a identidade da profissão, estava a tentar lembrar-me da expressão que utilizaram, de facto
somos nós, aqui na 10ª Comissão, na Comissão de Trabalho, que tratamos. E tem a ver com a questão quer do reconhecimento da profissão, quer da regulação da profissão. Daquilo que percebi, que também li, e percebo a diferenciação que aqui nos trazem, ao dia de hoje, até por uma questão de formação relativamente ao Ministério da Justiça, ao dia de hoje estamos centrados nos mediadores judiciais, ainda que em contexto extrajudicial, e não há depois resposta do ponto de vista legal, e deu o exemplo de não haver sequer classificação das profissões e a questão do recibo verde. Portanto, há manifestamente um problema de não reconhecimento da profissão e de não regulamentação da profissão por maioria de razão. E eu queria reiterar a pergunta que a senhora deputada do Partido Socialista vos deixou relativamente às instâncias europeias, ou seja, no sentido de tentar perceber qual é a situação da profissão nesses contextos escolares, vários contextos que aqui nos trouxeram, ou seja, globalmente a profissão de mediação, como é que ela é encarada no resto da Europa. Isto também tem uma razão prática, nós temos uma lei, que enfim é um processo que está a decorrer, que ao dia de hoje está mal feita, portanto ela não está a ser aplicada porque está inaplicável, mas tem que ver com a forma, o processo para se reconhecer e regulamentar profissões, mas será resolvido eventualmente. Mas o ponto é uma transposição de uma diretiva europeia que naturalmente vai ao encontro do exercício da livre profissão, que é um princípio europeu, e que pede uma avaliação prévia da proporcionalidade, que tem exatamente essa componente, que é de perceber o que é que acontece no resto da Europa, e portanto também era importante para nós, já que têm esse know-how, que nos transmitissem para que depois o procedimento a decorrer venha já com essa informação e com esse input. Queria também perguntar-vos, há pouco disseram-nos que há concursos públicos dessa natureza, portanto, para situações de mediação que não estão reconhecidas e regulamentadas na lei, e eu gostava de perceber qual é a formação que é pedida. Ou seja, o que é dito quando se faz um concurso público cujo objetivo é ter um mediador, cuja regulamentação e reconhecimento da profissão não existe, o que é que consta desse concurso público? Já agora para perceber como é que a sociedade está a lidar com esta falta de regulamentação e de reconhecimento. Evidentemente, esta questão da desigualdade de tratamento, e nós percebemos que seja essa a vontade ou a necessidade da regulamentação e de reconhecimento da profissão, porque se para os mediadores privados não há, é preocupação da desregulação, não é? E por isso a desregulamentação é de estarmos aqui a prestar dois serviços diferentes, sendo que um deles não dá garantias de qualidade, eventualmente, aquilo que aqui nos trouxeram. E, portanto, tomamos boa nota, agradeço a vossa documentação, sem prejuízo de que venhamos a conversar depois mais tarde sobre este e outros temas, mas queria agradecer a vossa presença. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, o Chega cumprimenta e agradece a presença da Comissão Portuguesa de Mediação nas pessoas das senhoras doutoras Elizabeth Pinto da Costa e Maria João Castelo Branco. Antes de mais, o Partido Chega gostaria de reconhecer a importância que a Comissão Portuguesa de Mediação tem aportado na resolução de conflitos de forma desburocratizada, nomeadamente ao nível do papel que tem desempenhado na prevenção, gestão e resolução de conflitos nos mais diversos contextos. Gostaríamos, em particular, de enfatizar a relevância desta instância pela celeridade, simplificação e redução dos custos associados à resolução dos conflitos. Com relação à proposta que nos trazem, apraz-nos referir que mereceu da nossa parte a melhor das atenções, pelo que mostramos desde já a nossa disponibilidade para aprofundar este assunto com a Comissão Portuguesa de Mediação. Neste contexto, apreciaríamos, em particular, a possibilidade de aprofundar os benefícios que a implementação de uma ação obrigatória de pré-mediação antes da entrada de um processo judicial ou na Conservatória do Registro Civil poderia trazer no sistema judicial português. Relativamente à forma de funcionamento e regulação na Europa, as questões já foram postas pelas minhas colegas e, portanto, vocês responderão com certeza. No entanto, duas outras questões que eu gostaria de colocar. Na vossa opinião, o mecanismo da mediação pode ser extensivo a outras áreas da justiça? Nós julgamos que sim. E quais, embora vocês, as senhoras, já tenham respondido na vossa intervenção. Possui a Comissão possibilidade de realizar um estudo comparativo que permita aferir quais os benefícios ao nível da imparcialidade, tempo e custos na resolução de conflitos por esta via versus a via tradicional? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar aqui as representantes da Comissão Portuguesa de Mediação. Eu tinha aqui 3 questões que, enfim, algumas já foram aqui colocadas, mas que gostava de reiterar. Em primeiro lugar, deixar a nota de que, obviamente, qualquer profissão que tenha a dificuldade que vocês aqui apresentaram, que têm vindo a apresentar de algum tempo para cá relativamente à falta de reconhecimento da própria profissão, o facto de não estarem no Código das Profissões, a questão da identidade profissional, é obviamente preocupante, até porque falamos de uma área que, enfim, não só abrange muitas áreas da vida, do dia-a-dia de muitos cidadãos, não é? Mas também acaba por mexer com o dia-a-dia e a vida dos próprios trabalhadores que estão nesta área. Gostava de perceber, porque a determinada altura até deu o exemplo de, enquanto mediadora, ter que passar um recibo verde como formadora, se por parte das entidades públicas se tem existido alguma abertura para, ou seja, por parte do Governo, alguma abertura para alguma alteração do ponto de vista do Código das Profissões e, consequentemente, que possa passar o recibo de acordo com aquilo que é efetivamente a profissão e já agora porque é que é considerada a questão da formação e não outra profissão. E, portanto, se pudesse também esclarecer relativamente a isso. Uma outra questão tem a ver com, aqui referiram e vem inclusivamente referido na documentação que nos enviaram sobre a questão dos critérios de formação, ou seja, serem mais uniformes e, portanto, tanto para o público como para o privado, haver aqui uma formação homogénea, mas presumo que a determinada altura terá que haver depois também uma especialização de acordo com as várias áreas e, portanto, perceber se esta formação hoje em dia já existe, onde é que ela existe. Deu-nos aqui a indicação de que o Ministério da Justiça é a entidade acreditadora, digamos assim, da formação, mas então, num cenário diferente, se poderiam existir outras entidades, no vosso entendimento, que possam dar esta formação, enfim, licenciaturas, outras que possam existir. E depois, por último, a questão da articulação, nomeadamente na questão das escolas, parece-nos que é um caso interessante de perceber como é que aqui também poderá funcionar essa articulação, até porque, por exemplo, até um grupo que várias vezes também vem aqui ao Parlamento falar da sua regulamentação, tem a ver com os animadores socioculturais, por exemplo, que também muitas vezes acabam por ter aqui um trabalho muito confluente ou muito próximo com aquilo que eventualmente poderá ser o trabalho de mediação e, portanto, perguntar-lhes como é que trabalham esta comunicação entre as várias entidades que estão, nomeadamente nas escolas, noutras áreas com certeza haverá exatamente a mesma situação e como é que num caso hipotético de regulamentação da profissão isto poderá ser melhor articulado dentro das instituições públicas para que o trabalho possa ser o mais profícuo possível. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dar nota que não estão presentes o Sr. Deputado do Partido Comunista e a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, no entanto, estão presentes as respectivas assessorias dos grupos parlamentares, depois darão nota aos Srs. Deputados daquilo que foi o resultado desta audição. De todo modo, também a audição é gravada, portanto, eles também depois poderão visualizar. Passo então a palavra para os 10 minutos finais. Muito obrigada por todas as questões que nos colocaram e para usarmos bem o tempo, eu iria pegar nos vários pontos, está bem? Sabendo que um ou outro meu colega depois poderá também complementar. Em relação à primeira questão e a última acabam mesmo por se articular, que é interessante, que tem a ver com a articulação dos mediadores com outros profissionais. Efetivamente, a mediação, ainda que seja um campo recente do saber, e quando digo recente, estou a falar de outras profissões que são muito mais antigas, não é? Mas já tem, efetivamente, um lastro de caminho feito do ponto de vista da definição do seu objeto de trabalho e do seu método de intervenção. E, portanto, a nossa intervenção social, a nossa ação social vai no sentido não só da prevenção, da resolução e da transformação dos conflitos, e eu até diria mais no nível mais evolutivo de pessoas que possam estar envolvidas em dinâmicas de conflito, seja ele manifesto ou seja ele latente. Portanto, nós não temos, por isso é que a mediação não é apenas resolutiva, é também preventiva. E quando nós trabalhamos a mediação com as pessoas, trabalhamos no sentido quer do seu
empoderamento para lidarem com as problemáticas, puderem, nomeadamente, serem restituídas da sua própria cidadania, da sua ação sobre aquilo que eles querem, ou como querem lidar e como querem encontrar uma solução para as situações em que estão envolvidas. Portanto, o mediador, sendo neutro, sendo imparcial, tem um papel muito ativo no ponto de vista de regular um processo de comunicação para a reflexão, para a corresponsabilização e para a solução. Portanto, a mediação, de facto, tem esta dimensão muito afastada do assistencialismo, muito afastada da orientação, muito afastada da sugestão, do opinar ou até mesmo do procurar orientar e aconselhar. Nós queremos, precisamente, trabalhar com metodologias empoderadoras, metodologias que permitam que o sujeito seja colocado como protagonista nos processos em que está envolvido. Claro que, para isso, a comunicação, nomeadamente todo um processo de reflexão, todo um processo de trabalho de negociação de soluções, faz com que o indivíduo possa se capacitar nessa matéria. Daí que é um trabalho diferente do psicólogo, porque nós trabalhamos a relação, não trabalhamos o indivíduo na sua plenitude, na sua vertente integral, aí sim poderia haver um trabalho da psicologia. Trabalhamos a relação por também consequência o contexto e trabalhamos sempre nesta ótica das relações interpessoais e de como é que, através destas ações sociais, o indivíduo também pode ele próprio capacitar-se enquanto cidadão e também um cidadão que possa ser ativo na democracia em que está envolvida. E de que também seja um trabalho diferente do animador sociocultural. É verdade que nós podemos também ter a mediação informal, nas escolas isso funciona, que é não só a mediação formal num gabinete em que reunimos um conjunto de elementos, sejam alunos, professores, para fazer mediação. Podemos fazer essa mediação informal em contexto de sala de aula, podemos fazer essa mediação informal no recreio, como podemos fazer a mediação intercultural nas comunidades ciganas ou nas comunidades migrantes, mas é sempre partindo de uma situação de dissensão, de ruptura, de desentendimento, que permitam com que as pessoas possam encontrar primeiro a sua voz e depois possam perceber a voz do outro e possam construir um entendimento. Isto é uma especificidade da mediação, com o papel do mediador, que está sempre a procurar capacitar os sujeitos para eles serem protagonistas nestes processos. E é aqui que nós temos a nossa especificidade em relação a outros profissionais que também poderão, claro, usar as ferramentas da mediação, da comunicação, as ferramentas da reflexão, mas tenham uma finalidade diferente. Portanto, nós podemos ter ferramentas e metodologias próximas, mas com finalidades muito específicas de acordo com a mediação. E por isso é que a mediação está a ocupar este espaço e temos um trabalho de complementaridade com os outros profissionais muito positivo, muito construtivo. Ao nível do meu trabalho, que acompanho e coordeno projetos de mediação escolar, posso dizer que a especificidade do trabalho do psicólogo, do mediador, do animador sociocultural ou até do assistente social é muito claro e não há qualquer sobreposição ou até mesmo qualquer confusão em termos do seu conteúdo funcional e da sua ação. Pode acontecer, isso sim, quando não há um reconhecimento do papel do mediador por parte da instituição. E eu iria aí para a questão de, quando fazem o concurso público, que formação é que é pedida, não é? Nós temos, efetivamente, instituições que, quando pedem já com formação, por exemplo, se é para a área da mediação familiar e que não tem a ver com o sistema público, tem a ver com os centros de apoio à família, que é os CAFAPs, não é? Tem a ver com outras instituições, pedem logo mediação familiar. No caso da mediação escolar, isto está a progredir, agora pede-se também a formação em mediação escolar, porque se sabe que há instituições de ensino superior que estão a dar esta formação, em pós-graduação. No início isso tal não acontecia, então pediam mediador com formação ou na área da sociologia ou na área da psicologia. E o que tem acontecido, isso é facto, porque está nas nossas salas de aulas, e esses profissionais depois vêm fazer formação porque precisam de perceber como é que atuam como mediadores. Portanto, acabam por procurar eles próprios essa formação. Em relação à evolução dos próprios países, isto também decorre da própria organização política dos países. Que é, nós temos, por exemplo,
a Itália, temos, por exemplo, outros países onde regionalmente há uma evolução e varia de região para região a forma como o perfil do mediador está reconhecido. E, portanto, temos regiões onde já há essa legislação, outras não há, mas, efetivamente, acaba, ainda que uns estejam um bocadinho mais à frente e outros não estejam tanto, acaba por ser uma situação muito semelhante. Por isso é que nós estamos a trabalhar com associações europeias e estamos a fazer disto um movimento europeu, porque também queremos que nos restantes países haja esta confirmação do perfil do mediador. Estamos com várias propostas legislativas também noutros países, naquelas onde se procura que haja uma cobertura nacional, porque, em alguns casos, esse reconhecimento de identidade profissional é dado ao nível de alguma produção normativa que há ao nível regional. Mas estamos todos à procura, efetivamente, deste reconhecimento profissional que seja comum e que seja por uma legislação que os próprios países adotem, porque a União Europeia, mesmo que tenha feito um caminho, não tem propriamente competências para fazer esse reconhecimento profissional, não faz parte das competências da União Europeia, não é? Já ficamos extremamente satisfeitas, enquanto mediadoras da União Europeia, ter criado uma diretiva, mas a diretiva é até um código de conduta para o mediador, mas foi efetivamente, mais uma vez, na ótica dos meios alternativos de resolução de litígios. Portanto, eu entendo que aqui terá que ser mais um trabalho ao nível nacional, no princípio da subsidiariedade, que mais próximo das realidades dos mediadores que propriamente ao nível europeu. Sabemos é que a União Europeia o que tem feito é apoiado projetos de investigação, projetos de mobilidade, reuniões não só ao nível de mediadores, mas ao nível de juízes, de magistratura também, para trabalharem a mediação, para que haja, de down para top, não é? Um reconhecimento, efetivamente, de que é mediação. Porque ela, efetivamente, é através da prática também que se está a afirmar. Depois, também, dizer que em relação depois falas estas partes, está bem? Em relação à abertura das instituições para o Código das Formações, sem dúvida, nós temos, nomeadamente, várias instituições, e aqui a Comissão, como é um organismo informal, são as instituições que fazem parte, a contactarem-nos, a perguntar efetivamente como é que podem organizar o conteúdo funcional e como é que podem fazer a contratação do mediador e como é que isso pode ser feito. Nós temos esses pedidos de esclarecimento de instituições, nomeadamente IPSS, que também nos fazem esse pedido e, portanto, há efetivamente uma abertura e no sentido de eles próprios nos contactarem com essa necessidade. Eu disse que passava o Recibo Verde como formadora, tem razão, mas é uma experiência pessoal, porque o Recibo Verde é passado de acordo com onde o mediador se registou. Não é? Pode ser como psicólogo, pode ser... No meu caso, eu registrei-me como formadora. De facto, daí isso como sendo uma regra, mas não é. É uma especificidade, mas não havendo mediação, é de acordo quando o mediador está registado nas finanças para a sua atividade profissional como trabalhador independente, é nesse sentido, não é? E, portanto, existem múltiplas formas de nós dizermos como é que somos, como é que atuamos. E passo agora para a minha colega para completar. Para terminar, portanto, falar aqui na questão da formação e das especificidades. De facto, nas áreas sobre a alçada do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça não dá formação, não capacita mediadores, portanto, existem instituições, empresas e associações que são certificadas pelo Ministério da Justiça para esse efeito. E aquilo que o Ministério da Justiça exige para cada área, para cada sistema de mediação público, é uma formação específica naquela área. Portanto, quem quer integrar o sistema de mediação familiar tem que ter uma formação específica em mediação familiar e, portanto, a formação específica em cada um dos sistemas. No privado, como não há esse acompanhamento, nós, como eu vos disse há pouco, tanto vê-se de tudo, não é? Agora, aquilo que, e relativamente também aos concursos para escolas e para, por exemplo, a área da saúde, a área do desporto, estas entidades formadoras, portanto, privadas, são entidades que vão dando formação nas respectivas áreas. Portanto, estão capacitadas para, de alguma forma, poderem ir dando formação específica em cada uma destas áreas. E aos mestrados? E aos mestrados e pós-graduações, que também já temos espalhados por diversas universidades no país. Sim. Obrigada.
Muito obrigada. Agradecer-vos mais uma vez a vossa presença e as vossas explicações. Depois, cada grupo parlamentar, se necessitar, entrará em contacto com vocês através também dos serviços da Comissão para algum esclarecimento adicional. Desejar-vos às duas e também aos colegas da mediação o resto de um bom dia de trabalho e um excelente trabalho no futuro. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.